NASA pede para que mundo se prepare para apagão geral em 3/3. Eclipse lunar. NASA alerta para apagão geral em 3/3. NASA apagão geral. Agência espacial pede para que mundo se prepare para apagão geral em 3/3. Sim, teremos um apagão geral em 3 de março de 2026 e a Enel não tem nada a ver com isso. Não vai faltar energia elétrica no mundo. É um apagão geral do céu noturno. É apenas um eclipse lunar. Na verdade, não é nem apagão geral do céu noturno. Ainda temos estrelas. É só a lua. E na verdade não é nem um apagão da lua, porque ela só vai ficar com um brilho menor e avermelhada. As manchetes falam de apagão geral para parecer que vai faltar luz elétrica no mundo inteiro, para que tu se apavore e clique na notícia. Assim eles ganham um clique. Também para enganar aquelas pessoas que só leem a manchete e já passa a notícia para frente. Assim eles ganham mais cliques, mais acessos, consequentemente mais dinheiro. Mas o que é um eclipse e qual as diferenças entre o lunar e o solar? O eclipse solar é do Sol e o eclipse lunar é da Lua. Acabou o vídeo. Brincadeira, tem muitas outras diferenças. Vamos começar com o lunar, que é esse que vai acontecer no dia 3 de março. O eclipse lunar acontece só na fase de lua cheia, que é quando a Terra tá entre o Sol e a Lua. Como tu teria aprendido no ensino fundamental caso tu não tivesse dormido na aula, a Lua não produz luz própria. Ela apenas é iluminada pela luz do Sol. Mas é noite, não tem Sol. Isso é assunto pro vídeo de fases da Lua. Mas se a gente vê a Lua sendo iluminada pelo Sol, o que aconteceria se tivesse algo entre o Sol e a Lua? Por exemplo, o planeta Terra, não deixando a luz do Sol chegar na Lua para que ela fosse iluminada. Exatamente, um eclipse. Mas como eles nem sempre estão alinhados, a gente tem muitas noites de lua cheia sem eclipse. Um eclipse lunar pode ser total, parcial ou penumbral. Quando um objeto está na frente de uma fonte de luz, o que tem atrás desse objeto fica na sombra. E a parte central dessa sombra é mais escura, porque a luz não consegue chegar ali. O nome disso é numbra. Mas existe uma parte ao redor desse centro, ao redor dessa numbra, onde a luz consegue chegar parcialmente. É uma sombra um pouco menos escura, com um pouco de luz. E essa parte da sombra menos escura é chamada de penumbra. Quando a Lua está nessa parte de penumbra da sombra da Terra, acontece o eclipse penumbral. Para quem está vendo aqui da Terra, parece que o brilho da Lua diminui. Quando a Lua está na parte da numbra, aquela parte completamente bloqueada da luz, aquela parte mais escura, acontece o eclipse total. Mas às vezes a Lua fica com só uma parte nessa numbra e outra parte na penumbra. E aí nesse caso temos o eclipse parcial. O eclipse lunar pode durar até quase 2 horas e pode ser visto em toda a superfície da Terra que está no lado escuro, né? Que está de noite. Mas e o eclipse solar? Como funciona? Ao contrário do eclipse lunar, o eclipse solar só acontece em lua nova, que é quando a lua está entre o Sol e a Terra. Quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham na lua nova, acontece o eclipse solar. A lua não consegue fazer uma sombra que cubra o planeta inteiro. Então o eclipse solar é visível só em uma pequena faixa da superfície terrestre. Essa faixa não passa de 270 quilômetros. Existem 4 tipos de eclipse solar. No eclipse solar total, a faixa da superfície terrestre que consegue ver esse eclipse total, vê o Sol completamente coberto pela Lua. Fica uma sombra naquela faixa e o dia escurece. E ao redor dessa faixa temos uma parte que vai ver o eclipse parcial, que é quando só uma parte da Lua cobre o Sol. A distância entre a Lua e a Terra varia durante o ano. Então às vezes ela está mais próxima e às vezes mais distante. O eclipse solar total só acontece quando a Lua está mais próxima. Porque quando a Lua está mais distante, ela não consegue cobrir inteiramente o Sol e acontece o eclipse anular ou anelar. A gente vê um anel do Sol em volta da Lua. Eu acho esse muito mais legal do que o total. E existe ainda o eclipse solar híbrido, que é quando tem um eclipse solar que seria o total, porém com a curvatura da Terra, algumas partes dessa faixa que consegue ver esse eclipse total, vê ele realmente total, e outras partes, por causa dessa curvatura, acaba ficando mais distante da Lua e por isso vê o eclipse anelar e não total. Nem sempre o eclipse parcial é visto apenas em volta de algum lugar que está vendo o eclipse total. Pode acontecer um eclipse parcial sem ter nenhum lugar da Terra vendo o eclipse total. Vai depender da posição da Terra em relação ao Sol e da posição da Lua em relação à Terra. Quer ajudar o trabalho do tio aqui na internet? Acesse apoia.se/SeuDalamute e contribui com qualquer valor. A partir de R$10 tu entra nos melhores amigos no Instagram e recebe conteúdo extra de bastidores e erros de gravação.